Está começando agora Descubra Seu Cão, com Gelson Leite. No episódio de hoje, dominância canina e síndromes do desenvolvimento. A palavra dominante tem sido frequentemente utilizada para definir a conduta de cães que não aceitam outros de sua espécie ou manifestam atitudes consideradas agressivas em relação aos seus tutores e outras pessoas. Mas será que tais comportamentos estão associados à dominância? É claro que não. A dominância não é uma característica da personalidade canina. Apenas faz parte da comunicação. Cães guardam em sua memória primordial o senso de hierarquia, herdado de seu ancestral lobo, e por isso podem demonstrar atitudes dominantes com outros cães, ou seja, de modo intraespecífico, entre indivíduos da mesma espécie, em resposta a diversas situações. Logo, a chamada dominância não é uma característica da personalidade canina, apenas faz parte de sua comunicação. Portanto, não deve ser interpretada como característica exclusiva desse ou daquele cão, o que definiria os outros membros do grupo social como submissos. Trata-se apenas de um status temporário dependendo de situações específicas. Assim, o cão A pode ser dominante em relação ao cão B, o cão B pode ser dominante em relação ao cão C, e o cão C pode ser dominante em relação ao cão A, mas não o tempo todo. Isso significa que a atitude dominante de um cão pode ocorrer em uma determinada interação, mas não em todas. Se um membro do grupo familiar tem a posse de um objeto naquele momento, ele é considerado o dono do recurso. Ele decidirá o que fazer com o recurso e os cães se tornarão submissos a ele. Portanto, cães podem adotar um comportamento dominante ou submisso, dependendo da situação e do momento, ou das atitudes, no caso dos humanos. Será mesmo que um cão pode ter atitudes dominantes com humanos, ou seja, de modo interespecífico entre indivíduos de espécies diferentes? Os etólogos da segunda metade do século XX afirmavam que sim, com base na hierarquia intraespecífica que existe entre os lobos em seu habitat. A partir daí, não demorou para que tal afirmação se transformasse em uma verdade, também na hierarquia interespecífica, o que hoje sabemos ser absolutamente falso. Na verdade, o que os tutores interpretam como dominância canina sobre humanos é uma falha na conexão entre eles e seus cães. Como já mencionei, o tutor deverá ter sempre em mente que o único caminho para ensinar o cão a produzir ou deixar de produzir um determinado comportamento é transformando-se em alguém em que ele possa confiar. Portanto, é muito importante que o tutor alcance o mais cedo possível a posição de guia, ou seja, de referência positiva de como o cão deve reagir diante dos inúmeros desafios da sociedade humana e a mantenha, cumprindo assim seu papel no sentido de prevenir o surgimento de maus comportamentos. As frases "meu cão é dominante com outros cães" ou "meu cão é dominante comigo" apenas refletem o desconforto dos cães diante de situações e ambientes que nós, os humanos, fornecemos a eles, além da ausência de alguém que eles possam verdadeiramente confiar e se espelhar.
Ao contrário do que se diz por aí, a dominância é uma característica de um cão autoconfiante. E por isso mesmo, não precisa se utilizar de rosnados ou quaisquer outras ações para deixar evidente sua soberania. Sendo assim, podemos dizer que um cão que reage agressivamente não é dominante, ao contrário. É preciso que o tutor assuma a responsabilidade de garantir ao cão sua perfeita integração na sociedade humana e, consequentemente, um bom equilíbrio emocional. Síndrome do desenvolvimento. Não faz muito tempo encontrei um vídeo na internet de um rapaz que se apresentava como adestrador canino. Ele exibia durante sua fala imagens de um filhote de Rottweiler absolutamente agressivo. O cãozinho tinha no máximo 90 dias de vida e, de fato, apresentava o tempo todo um comportamento bastante agressivo com quaisquer pessoas, inclusive com seus tutores. Até aí estava achando interessante, pois pessoas como eu, que lidam diariamente com comportamento canino, sempre estão atentas às mais variadas questões comportamentais de nossos amigos de quatro patas. O que me incomodou foi a abordagem do adestrador sobre o problema comportamental do filhote. Segundo ele, a razão de o cão se comportar com tamanha agressividade era, acreditem, excesso de amor. Como é que é? Do que ele estava falando? O pobre rapaz ouviu o galo cantar, mas não sabia onde. Infelizmente, a desinformação tem se mostrado poderosa em muitas postagens sobre os mais diversos assuntos relacionados aos cães. Como já mencionei em um dos episódios de meu podcast, certa vez um amigo me enviou uma postagem bastante realista que definia com impecável bom humor a confiabilidade de informações obtidas na internet. Eis aí o conteúdo. Nem tudo o que você encontra na internet é verdadeiro. Machado de Assis. Se o jovem adestrador tivesse de fato estudado sobre cães, teria descoberto que tal comportamento do filhote pode estar associado a uma das síndromes do desenvolvimento e, nesse caso, valeria a pena investigar a possibilidade de se tratar de dissociação primária ou síndrome dissociativa canina. Eu disse possibilidade, portanto, caberia aí a máxima da etologia: observe, analise e compreenda. Seria fundamental uma investigação detalhada com o objetivo de obter todas as informações sobre o filhote, seus pais, o criador e por aí vai, como mencionei no episódio anterior, quando tratei do tema distúrbios do desenvolvimento. Simplesmente justificar tal comportamento como excesso de amor deixa evidente a falta de conhecimentos do tal adestrador. Geralmente, os encantos de um cão podem tornar o tutor demasiadamente condescendente com um novo membro da família, por vários motivos, adotando a partir daí uma posição de inferioridade em relação a ele. E, na minha opinião, não existe nada mais eficiente para transmitir ao cão que ele não está seguro, ou seja, que ele não está diante de alguém com potencial para guiá-lo e ensiná-lo a como reagir. O que estou dizendo é que, tomados pela emoção, alguns tutores sem quaisquer conhecimentos sobre comportamentos caninos enxergarão seus novos companheiros como frágeis criaturas ou bebês humanos, restando apenas oferecer amor, amor e mais amor, que ele supõe ser o suficiente para corrigir comportamentos indesejados, todos eles justificáveis por meio da personificação de tais comportamentos. Algo como: meu cão é ciumento,
é vingativo, impetuoso, possessivo ou qualquer outra atribuição de caráter. Em meu livro Cães, Só Amor Não Basta, procuro deixar clara essa realidade. Como menciono no capítulo Etologia, no título O Cânone de Morgan, nunca tente explicar um comportamento por uma causa de nível superior, quando pode ser explicado por uma de nível inferior. O amor deve sim ser demonstrado pelos tutores aos seus cães, mas como uma forma de recompensa por boas ações, enquanto os maus comportamentos devem ser ignorados e analisados em busca de respostas que definam sua origem, até que seja possível corrigi-los. Por isso meu livro se chama Cães, Só Amor Não Basta. É preciso ter conhecimentos sobre esses animais incríveis e ter atitudes corretas. Eu jamais afirmaria que excesso de amor é uma das prováveis causas de agressividade, especialmente em filhotes. O colega, se é que posso ou devo chamá-lo assim, precisa estudar mais, para saber mais e não falar mais tantas bobagens. E já que estamos falando de síndromes do desenvolvimento em cães, que tal conhecer mais algumas delas? HSHA, Síndrome da Hipersensibilidade e Hiperatividade. A HSHA, ou Síndrome de Hipersensibilidade e Hiperatividade, é um distúrbio comportamental canino que resulta de um déficit de atenção e autocontrole, podendo ser identificado com maior ou menor dificuldade em cada indivíduo, como nos casos de cães visivelmente hiperativos e daqueles incapazes de filtrar as emoções, reagindo de modo exagerado ao mínimo estímulo. Geralmente, tem origem na separação precoce do filhote, afastando-o da importante ação moderadora e, consequentemente, educativa da mãe e de outros congêneres adultos. Os sinais de HSHA. Inquietação em qualquer ambiente, movimentação constante, desordenada e sem descanso, pular brutalmente nas pessoas, às vezes segurando suas mãos, braços, pernas e roupas com a boca, explorar tudo que estiver no alto como móveis, lajes, telhados, etc., e reação intensa aos menores estímulos, inclusive com manifestação de agressividade. Além disso, cães com HSHA podem ter dificuldade para perceber que já não são mais filhotes e reagir como se ainda fossem. É o que chamamos de síndrome de autoverificação ou autocontrole. Há alguns anos tive a oportunidade de testemunhar no Uruguai um caso bastante interessante de síndrome de autoverificação. Tratava-se de uma cadela da raça Shih Tzu e suas 4 filhas, todas elas hipersensíveis e hiperativas. Embora tivessem 1 ano e meio de idade, ainda reagiam como filhotes, inclusive assediando a mãe em busca de leite. Surpreendentemente, isso não incomodava a tutora, que insistia em enxergar nesse comportamento apenas uma relação amorosa entre a mãe e suas filhas. Todos os cães que apresentam episódios de excitação têm HSHA? É claro que não. O entusiasmo e a excitação também fazem parte da natureza canina e, por isso, cada situação deve ser corretamente interpretada. O mais importante é estar atento se o cão é capaz de retornar à calma e à submissão. Se isso acontecer, não há por que dizer que ele sofre
de HSHA. Não se iluda. Um cão com a síndrome da hipersensibilidade e hiperatividade não se acalmará com o tempo, ao contrário, poderá tornar-se cada vez mais ansioso. E a partir daí, os comportamentos comuns a essa síndrome se multiplicarão, exaurindo as pessoas da casa, que sem outra alternativa tentarão acalmá-lo, mas sem sucesso. Isso poderá acrescentar ao comportamento do cão até mesmo a manifestação de ações agressivas, tornando-o perigoso, especialmente com crianças. O tratamento é possível, porém será extremamente demorado. Deverá ser iniciado quanto antes e exigirá exercícios de terapia comportamental, podendo ou não ser associado a medicamentos prescritos por um médico veterinário. Admito que durante todos esses anos, trabalhando em reabilitação comportamental canina, dediquei-me a alguns poucos casos de cães com HSHA e, mesmo sem uso de medicamentos, obtive sucesso. O objetivo principal é aumentar a concentração do cão com HSHA. Minhas experiências nesse sentido me levaram a adotar como regra estimular ao máximo a concentração do cão com essa síndrome e, assim, desenvolver seu interesse por algo que eu tenha sob minha posse, alimento, brinquedo ou qualquer outra coisa, exclusivamente para atrair sua atenção, mesmo que momentaneamente. Dependendo da idade do cão, esse processo poderá levar dias, semanas ou até meses para obter o resultado esperado. A partir daí, inicio o que chamo de olhou, ganhou, ação que tem como missão principal premiar a atenção. Se a atenção for conquistada por um brinquedo, ainda assim o prêmio será o alimento, que o cão terá como opções comer ou abandonar, ao contrário do brinquedo, que estimularia a ansiedade de morder. Síndrome da privação sensorial. Síndrome do canil. Como já mencionado, é fundamental que durante as primeiras semanas de vida, os filhotes vivam experiências em ambientes estimulantes, ou seja, que possibilitem um maior número de interações com tudo ao redor. Tais experiências, boas ou ruins, serão registradas por eles e servirão de referências para sua adaptação a diferentes situações quando adultos. Portanto, fica fácil concluir que experiências insuficientes conduzirão o filhote a um nível de tolerância muito baixo e vice-versa. Em outras palavras, o filhote que por qualquer motivo for impedido de interagir apresentará enorme dificuldade de gerenciamento do novo, humanos que ele não conhece, outros cães, sons, objetos em movimento, cheiros, etc. E, consequentemente, não se sentirá confortável diante de tudo aquilo que ele ainda não experimentou. Daí o nome Síndrome do Canil, que faz uma alusão a um cão impedido de vivenciar experiências como se passasse a maioria de seu tempo preso em um canil. A síndrome da privação sensorial evoluirá, tornando o cão incapaz de gerir suas emoções. Resultado: estado depressivo, o que poderá conduzi-la à anorexia, distúrbios do sono, retardo do crescimento e por aí vai. Dissociação primária ou síndrome dissociativa canina. É um transtorno de humor que afeta todos os comportamentos. Um cão com dissociação primária sofre uma alteração na percepção da realidade e pode produzir com frequência um ou mais comportamentos repetitivos. Entre eles estão atacar a própria cauda,
as pernas ou as laterais do corpo, arranhar o chão compulsivamente, perseguir sombras, insetos imaginários, etc., sempre reagindo de modo agressivo mediante qualquer tentativa de interrupção. Cães com dissociação primária não sabem se comunicar e, portanto, não conseguem interagir com seus congêneres e humanos, podendo reagir com medo ou agressividade. Esse distúrbio pode ser comparado à esquizofrenia descrita em humanos. Tais filhotes são chamados frequentemente de delinquentes juvenis. Dessocialização. Algumas características clássicas. Também conhecido como dessocialização primária, é um grave transtorno do desenvolvimento caracterizado por déficits acentuados no autocontrole, combinados com reações agressivas desde tenra idade, muitas vezes em um contexto de defesa de recursos. Caracteriza-se também pela má qualidade de comunicação com seus congêneres e humanos. Cães com dessocialização primária não respeitam regras sociais e repudiam qualquer tipo de ação que limite sua liberdade. Distimia ou transtorno bipolar, da euforia à depressão. A distimia é uma condição neurológica promovida por baixos níveis de serotonina no cérebro. Caracteriza-se pela repentina mudança de humor, na maioria das vezes acompanhada de obsessão ou posse de determinados objetos e pessoas, podendo levar a ações agressivas mediante qualquer contrariedade. Muitos distúrbios comportamentais, tais como ansiedade, depressão ou falta de autocontrole, HSH, estão ligados à deficiência dessa substância. Serotonina, neurotransmissor, moléculas responsáveis pela comunicação das células no sistema nervoso. No cérebro, é responsável por estimular o chamado sistema serotoninérgico, regulador do humor e bem-estar, sono, apetite, ritmo cardíaco, temperatura corporal, sensibilidade e funções cognitivas. Pois bem, termina aqui mais um episódio do podcast Descubra Seu Cão. Se você gostou, clique em seguir e ative as notificações para saber sobre a postagem de novos episódios. No próximo Descubra Seu Cão, o medo, a ansiedade e o estresse em cães. A origem, prevenção, correção e o papel do tutor. Eu sou Gelson Leite, autor do livro Cães Só Amor Não Basta. Até lá!